Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula de fenomenologia. Nós estamos em aulas introdutórias ainda, tentando captar, em geral, os motivos, as tendências e as caracterizações próprias da fenomenologia em Husserl e da fenomenologia em Heidegger. Nós já falamos de fenomenologia e ontologia em Husserl e falaremos agora de fenomenologia e ontologia em Heidegger. É muito comum a gente ver considerações que tomam a fenomenologia de Husserl como edificada sobre o problema do conhecimento e a fenomenologia de Heidegger como edificada sobre o problema do ser. A fenomenologia de Husserl seria, digamos, de um viés de teoria do conhecimento, e a fenomenologia de Heidegger seria por um viés de ontologia. Bem, nós vamos divergir deste modo de considerar ambos os caminhos da fenomenologia. Para nós, enquanto a fenomenologia é para Husserl a busca de uma ciência universal do ser, que implica uma crítica da razão, ela também almeja uma ontologia, também almeja uma filosofia primeira. Não por acaso que a primeira obra da Husserliana, das obras completas de Husserl, são as meditações cartesianas, que são justamente meditações que têm uma certa similitude com as meditações de Descartes, ou seja, meditações de prima filosofia, ou seja, são meditações de filosofia primeira. Então, como nós vimos nas aulas passadas, a fenomenologia de Husserl também visa a filosofia como a ciência universal do ser, sendo que a questão do ser, ou o problema do ser, falando assim de uma maneira mais vaga, em Husserl está intimamente relacionada com a questão da razão e da cognoscibilidade. Portanto, implica toda uma crítica da razão também, a ontologia husserliana. Bem, a fenomenologia de Husserl é também a proposta de uma ciência fundamental, uma ciência primeira, que fundamenta todas as outras ciências de todos os âmbitos regionais do ser, ou seja, de todas as regiões do ser. Portanto, ela seria, por assim dizer, uma base para as ciências positivas e para as ontologias regionais que as ciências positivas pressupõem. Então, nós partimos desta perspectiva de, primeiro, tematizar a fenomenologia como um método para a ontologia, para a filosofia primeira. Tá? Nós vimos que em Husserl não se trata de simplesmente restituir os conteúdos da metafísica, né? Mas se trata de retomar as questões de sentido, as questões fundamentais daquilo que pertencia antes à metafísica, dentro deste horizonte dessa ciência universal, dessa mátesis universalis bem característica, bem peculiar, que é o projeto de fenomenologia husserliana. Bem, nós vamos agora tentar ver como é que fenomenologia e ontologia se apresentam no caminho de pensamento de Martin Heidegger. Vou lendo e comentando o texto que escrevi.
Mutatis mutandis, a fenomenologia em Heidegger também é tomada como método da filosofia enquanto ciência do ser, ciência ontológica. Nela se propõe, com radicalidade, a necessidade de uma retomada da questão do ser numa real investigação. Aqui estou citando ser e tempo. Então, a questão do ser numa real investigação. A filosofia é, em Heidegger, a necessidade e a retomada desta questão. O fato de ser o conceito mais universal e, portanto, indefinível, não dispensa a investigação. Pelo contrário, a exige, mas num outro modo de investigar, que é diverso da investigação do ente. Ao se relacionar com o ente, o homem sempre o faz movendo-se numa compreensão do ser. Bem, então, no início de Ser e Tempo, Heidegger parte justamente dos preconceitos, dos pré-juízos que nós temos a respeito do ser. Um desses preconceitos, ou desse pré-julgamento, é de que o conceito de ser é o mais universal, é indefinível e, portanto, não é necessário uma investigação do ser. Bem, é verdade, o conceito de ser é o mais universal. É comum, o ser é comum a tudo aquilo que é. No entanto, a universalidade do ser não é a universalidade do gênero, como mostrou Aristóteles, como afirmou também Tomás de Aquino, no De Veritate. A universalidade do ser é uma universalidade que tem o caráter de transcendência, ou seja, transcende todo o genérico, tudo aquilo que é universal na medida em que é genérico. Da mesma maneira, o ser é indefinível, porque toda definição se faz partindo de um gênero, aplicando uma diferença e assim se exibe a espécie. Bom, o ser não é, assim como não é gênero, ser também não é espécie. Não pode se definir o ser, não se pode partir de um gênero maior e de um gênero superior e acrescentar uma diferença para se poder delimitar o ser. O ser não pode ser delimitado. Nesse sentido, uma compreensão do ser não se realiza no modo de uma delimitação, como uma espécie ou como um gênero. Mas Heidegger, no início de Ser e Tempo, vai dizer: isto não é motivo para nos dispensar da questão do ser. Isso é motivo para que nós possamos impostar de um modo diferente a questão do ser. Não se investiga o ser como se investiga o ente. O ente está desvelado, revelado a nós, podemos acessá-lo como algo que está posto, podemos objetivá-lo como algo que está dado a nós de alguma maneira, objetivamente. Mas o ser não. A doação do ser nunca é direta. A doação do ser é sempre oblíqua. O ser se nos doa ao mesmo tempo em que
se retrai em seu mistério. Desta maneira, a investigação do ser exige uma outra dinâmica. Mas como investigar o ser? Né? Nós, então, falamos o lugar da interrogação do ser somos nós mesmos. O ente que compreende o ser. Nós nos comportamos sempre numa compreensão do ser. Nós nos relacionamos com o que quer que seja, sempre a partir de uma compreensão do ser. Poderíamos dizer que para nós, ser, existir, é justamente ter que responsabilizar-se pelo sentido do ser. Tanto pelo sentido do ser que somos, do ente que somos, quanto pelo sentido do ser, do ente que não somos. Ou seja, nós estamos sempre abertos à totalidade do ente, sempre como que sondando o sentido de ser que está latente em todo o ente. Bom, Aristóteles escreveu: "To on esti katolo malis ta panton." O ente é o que há de maximamente universal. Isso na Metafísica B4, 1001 a 21. O ente é katolo. To on esti katolo. Katolo, a palavra vem de kataton holon, segundo o todo. O ente, maximamente, mais do que tudo, é universal, é segundo o todo. Mais do que tudo, o ente é segundo o todo. O ente se articula no modo da totalidade. É o que é maximamente segundo o todo. Kata ton holon. E Tomás de Aquino comentou: "Illud quod primo cadit sub apprehentione est ens, cuius intellectus includitur in omnibus quecunque quis apprehendit." Ou seja, aquilo que primordialmente cai sob apreensão é o ente, cuja compreensão está incluída em todas as coisas, quaisquer que sejam, quando alguém apreende. Ou seja, o conceito nasce da simples apreensão. Mas o conceito do que quer que seja, ele pressupõe a simples apreensão do ente. O que quer que nós concebemos, o que quer que nós inteligimos, apreendemos intelectivamente, apreendemos sob a forma de ente. Como, num exemplo dado por Duns Scotus, o que quer que nossos olhos captam sob a forma de cor. O que quer que o intelecto capta sob a forma de ente. Os meus olhos captam o verde, o vermelho, o azul, as diferenças das cores. Assim como o meu intelecto capta os entes como diferenças do ser. Mas, digamos assim, pressupõe a captação do ente enquanto ente, assim como os olhos, eles realizam sempre a apreensão sob a forma da cor enquanto cor. Dito de outro modo, uma compreensão do ser já está sempre incluída em tudo que se apreende no ente. Então,
a compreensão do ser é a base de toda a nossa apreensão do ente. Todo o nosso comportamento em relação ao ente se dá a partir de uma compreensão do ser. Uma compreensão que precisa ser sempre de novo trabalhada, responsabilizada pelo homem. A universalidade do ser, porém, não é a do gênero, como advertia Aristóteles. Como diziam os medievais, o ser é um transcendens, quer dizer, algo que ultrapassa o ente, algo que ultrapassa todos os modos de ser do ente. É um conceito que ultrapassa todas as categorias, todo gênero, todo modo especial de ser do ente. Qual, porém, o seu sentido? Bem, filosofar é fundamentalmente questionar, isto é, buscar, investigar o sentido do ser. Pensamento filosófico se empenha nesta causa. Que Aristóteles dizia: o que tanto outrora, quanto agora, quanto em qualquer hora, a filosofia, pondo-se a caminho, investiga. E neste caminho, sempre de novo, se encontra num impasse. É a pergunta, Tito on, o que é o ente? A pergunta pela entidade do ente, a pergunta pelo ser do ente. Mas o que é pensar aqui precisa mudar. Dizíamos que o pensamento filosófico se empenha nesta causa de buscar, questionar, investigar o sentido do ser. O que é pensar precisa mudar. Usualmente, concebemos o pensar como um representar. No entanto, o sentido do ser, já sempre de algum modo compreendido, que é o que possibilita toda a representação, não pode ser representado. Por isso que possibilita todo o pensar, o ser, permanece impensado. Isto é, não representado e não representável. Para quem pensar é meramente representar, o ser permanece um nada. Mas este nada não é um nada meramente privativo ou meramente negativo. É um nada criativo, pois possibilita o pensar de todo o pensável, de todo o representável. Para quem segue pela via do conhecimento ôntico ou do pensamento representador, é desconcertante este relacionamento com o nada do ser. Este permanece sendo o desconhecido e o impensado. O desconhecido é experimentado, porém, para nós, não como o mero não conhecido, mas como o que perturba a segurança do nosso conhecer. O impensado não é experimentado como não pensado, mas como o que torna perplexo o pensar. Para o conhecimento ôntico, objetivo, para o pensamento representador, calculador, com sua clareza discursiva, esta experiência é desconcertante. É a experiência de que nos fala o sábio chinês, Xuanzhu. Então, vou contar aqui uma história contada pelo sábio chinês taoísta Xuanzhu. A história diz o seguinte: és ou não és? A luz perguntou ao nada.
O nada era escuro e vazio. O dia todo a luz experimentou ver, mas não pôde ver o nada. Auscultou, mas não o pôde ouvir. Tentou tocá-lo, mas não o pôde encontrar. Oh, disse a luz consigo mesma, isto é, pois, o máximo. Quem pode atingir uma tal altura? Eu posso saber que não sei o que é o nada. Não posso, porém, não saber que não sei o que é o nada. Se sei que não sei o que é o nada, resta sempre ainda o saber do meu não saber. Como pode alguém alcançar essa culminância? Este é até aqui a citação de Chuang Tzu. Bem, vamos comentar esta citação tendo em vista a questão do ser próprio no pensamento ocidental. O conhecimento objetivo, ôntico, o pensar representador, calculador, não pode não poder. Né? Conhecimento ôntico objetivo, pensar representador, calculador, que dominam na ciência, na técnica, mas também no cotidiano, são sempre um projeto de poder, de domínio, de controle, de governo do real. Né? Pode muita coisa, mas não pode não poder. Por isso, não pode não saber. Para esse projeto do pensar calculador, do conhecimento objetivo, ôntico, saber é poder. Como já dizia Francis Bacon, saber é poder. Não poder e não saber também coincidem. O pensamento radical e essencial, pensamento do ser, porém segue justamente pela via do não poder e do não saber, para envolver-se no relacionamento com o mistério do ser, o nada criativo de todo o pensar. Digamos, o conhecimento positivo é sempre essa busca de conhecer o desconhecido. O pensamento do ser é sempre a busca de pensar o conhecido. Não se trata de conhecer para dominar, de saber para poder. Se trata antes de pensar o conhecido, de estranhar o que nos é familiar, de interrogar aquilo que nos é óbvio. Então, o pensamento radical e essencial, ele vai pela via do não saber. Busca o não saber. Para, neste não saber, envolver-se no relacionamento com o mistério do ser, o nada criativo de todo pensar. O ser, esse nada, é para Heidegger a coisa mesma da fenomenologia. Então, a fenomenologia tem o mote zu den Sachen selbst, as coisas mesmas. Digamos, se a coisa mesma da fenomenologia husserliana é a subjetividade transcendental e o mundo da vida, a coisa mesma da fenomenologia em Heidegger é justamente o mistério do ser, ou melhor, o ser enquanto nada, o ser enquanto não ente, o ser como diferença ontológica. Este é o fenômeno da fenomenologia. A coisa mesma,
isto é, aquilo que está em causa, aquilo que está em questão, não é coisa nenhuma, não é nenhum objeto, nenhum ente que se possa representar, calcular, dominar. Coisa, na expressão coisa mesma, aqui significa o que está em causa. A palavra em alemão não é Ding, mas é Sache. Sache é a coisa enquanto aquilo que está em causa, aquilo que está em questão, aquilo que está em disputa, por assim dizer. O que está em causa para o pensar é sua própria radicalidade, sua própria originariedade. Filosofar é primordialmente pensar as raízes e as origens, as condições de possibilidade da vigência e da constituição de toda a representação. Representação tem um sentido ambíguo, significa tanto o ato de representar quanto o objeto representado. Significa a unidade intencional do representar e do representado. Bem, o pensamento filosófico, portanto, procura ir às raízes e origens das representações, às condições de possibilidade da constituição das representações. Isso significa renunciar à onipotência e à onisciência. A renúncia, porém, não simplesmente tira, ela dá. Dá, ou seja, a impotência e a ignorância, o não saber dessa renúncia, guardam uma dádiva. O que é que se ganha com isso? Resposta: a capacidade de tolerar a diferença da realidade. O pensamento radical e essencial aprende a aceitar e a acolher nos seus limites o mistério da realidade, subtraindo-se em todas as realizações. O mistério da realidade, o ser, não é apenas o objeto do pensar, mas antes o seu sujeito. Leiam objeto e sujeito com aspas, não é? Ou seja, o ser não é apenas o objeto, isto é o tema do pensar. Aquilo que está em causa, em questão no pensar e para o pensar. O ser é também o sujeito, entre aspas, do pensar. Isto é o fundamento, o suporte, o substrato, o fundo, a raiz e a origem do pensar. O pensamento é, assim, o pensamento do ser. Não só no sentido objetivo de que o ser se torna o tema do pensar, mas é sobretudo também no sentido subjetivo, de que o mistério do ser é que, retraindo-se, deixa e possibilita ser o pensar de tudo o que é. Que o mistério do ser é aquilo que, retraindo-se, deixa e possibilita ser o pensar de tudo o que é. Então, pensar também é. Digamos, o pensar não está diante do ser, ou ser diante do pensar, simplesmente. Mas o pensar enquanto pertence ao ser. O ser enquanto pensado pertence ao pensar. De modo que o pensamento ocidental privilegiou o ser como pensado do pensar, digamos, o ser sob a égide do pensar. Mas seria importante regredir aquém da constituição desse pensamento que começa, sobretudo, com Platão e Aristóteles, quando o ser se torna ideia, quando o ser se torna também categoria. Ou seja, é importante nós retornarmos
a aurora do pensamento ocidental, quando o pensar estava sob a égide do ser. Ou seja, quando o pensar era compreendido e tomado como um acontecimento do ser, no ser, em vista do ser. Isto é, o pensar não somente pensa sobre o ser, mas, sobretudo, a partir do ser. O ser não é somente o ser do pensar, mas o pensar é, sobretudo, o pensar do ser. Filosofar é circular neste círculo de ser e pensar. Parmênides disse, a sua tese ontológica, o mesmo, pois, é pensar e ser. Pensar e ser se pertencem. Pertencem no mesmo. Parmênides também falou da verdade circular, da verdade redonda, né? Da verdade esférica. Filosofar é justamente circular neste círculo, movimentar-se nesta esfera da identidade de pensar e ser. Filosofar é experiência humana. É a mais finita das experiências humanas. O homem é um ser finito. Um ser que tem de receber de outro as virtualidades para realizar a sua própria humanidade. A renúncia à onipotência e à onisciência dá ao pensar a dádiva da experiência da finitude. A finitude não é um nada negativo, uma privação, uma carência, uma indigência. É a estrutura essencial da experiência humana. O pensamento não é finito por ser falível, deficiente, impreciso, por poder fracassar e errar. Ao contrário, é por ser finito que o pensamento é falível, que ele pode fracassar. Todo fracasso, porém, do pensar em definir o ser, toda a frustração de determiná-lo por outra coisa e como outra coisa, de compará-lo com alguma outra coisa, não é um mero insucesso. Esta experiência de errância, com efeito, diz: o ser é algo derradeiro e último que subsiste por seu sentido. É algo autônomo e independente que se dá em seu sentido. Poderíamos usar a expressão de Nicolau de Cusa, o não outro, não é? Aquilo que não pode ser compreendido como alguma coisa que é outra de outra coisa, né? Mas o ser, digamos, como aquilo que vigora em tudo aquilo que está sendo, de modo que se põe como algo autônomo, independente, derradeiro e último em seu sentido. Em todo fracasso, em toda frustração, o pensamento ganha a possibilidade de fazer uma experiência essencial do sentido do ser. A experiência do seu esquivar e desviar, do seu retraimento, da sua ausência, do seu mistério. Voltando à história de Chuang Tzu, a luz que interroga o nada. És ou não és? Ela faz a experiência do silêncio. Nessa experiência do silêncio, da não resposta para a sua questão, a luz dá-se conta, se apercebe do saber do seu não saber.
No entanto, mais importante do que o saber do seu não saber, talvez seria a luz se abrir para esta transcendência do mistério, para o silêncio. Pensar o sentido do ser é escutar o silêncio da realidade nos vórtices das realizações, deixando-se dizer para si mesmo o que é digno de ser pensado, como o outro. O ser é outro não no sentido de ser um outro de outro. O ser é outro no sentido de ser o todo outro, né? O não ente, que não é apenas um outro ente em referência a outro ente. A finitude do pensar, isto é, do existir humano, não quer dizer propriamente o esbarrar em limites, em sentido negativo. Quer dizer antes um ter que se tornar desperto sempre de novo e de maneira nova para a simplicidade e a riqueza do ser. Isto é finitude, esta tarefa de se despertar sempre de novo e de maneira nova para a simplicidade e a riqueza do ser. Pensar o simples é o que há de mais difícil. Nós hoje somos educados para conhecer a complexidade dos entes. E isso é necessário, e bom, e nobre, e louvável. Mas há uma outra dimensão, que é nos educar para pensar a simplicidade do ser. Poucos são capazes disso. Muitos são capazes de conhecer as complexidades dos entes. Poucos são capazes de pensar a simplicidade do ser. O simples é o uno. Isto que significa a palavra simples. Isto é sineplex, sineplicatura, ou seja, sem dobra. O simples, a palavra significa sem dobras. Haplos, diz o grego. O simples é, portanto, aquilo que não abriga composição. E por não abrigar composição, também não pode sofrer decomposição. O simples é aquilo que é uno, inteiriço. O ser é uno. O ser é um todo simples. Por isso, o pensar do ser não é fundamentalmente e prioritariamente raciocínio. Porque o raciocínio só pode operar com aquilo que não é simples, com aquilo que é composto, com aquilo que é articulado, com aquilo que é complexo. Todo raciocínio, todo cálculo trabalha com combinações de representações. O raciocínio é analítico ou sintético, ou seja, ele decompõe ou ele compõe, né? O ser, sendo simples, não pode ser composto com nada, nem decomposto. Por isso, isto é, por não poder ser representado, nem composto, nem decomposto, o ser nunca cai nas redes do raciocínio. Ele nunca é captado pelo radar do raciocínio. O ser, por assim dizer, não é nenhum peixe que se deixa pegar
nas malhas das redes do raciocínio. O ser é antes o oceano infinito em que se dão as redes do raciocínio e as pescarias das representações. Por isso, o pensamento do ser exige outra atitude, outro relacionamento. Este relacionamento consiste em acolher o ser como outro, radicalmente outro, em estar desperto para sua transcendência, sua simplicidade, sua riqueza inesgotável. Finitude é fundamentalmente esta experiência de disponibilidade da atenção para o ser. O homem é finito porque ele tem a referência ao ser, e porque ele, com isso, não é o ser, mas porque ele apenas é usado pelo ser, diz Heidegger nos seminários de Zolikon. Pensar é, pois, deixar ser o ser. Com outras palavras, pensar é a experiência de deixar a realidade fazer-se pensamento. É a partir da realidade que o pensamento deixa ser a realidade, que nos seus limites se dá e se subtrai, se desvela e vela, se apresenta e se ausenta. O ser se dá ao pensamento como seu fundamento e, ao mesmo tempo, como abismo. Abismo quer dizer aquilo que não dá chão, aquilo que não dispõe o fundo, o sem fundo. As ciências se movem sobre o fundamento já posto e desvelado do ente, disto que a cada vez é. Elas são, por isso, ditas ciências positivas. Baseiam-se no que já está posto como algo já desvelado. Positivo vem justamente disso, de positum. Né? De positum é o particípio passado de ponere, que significa pôr. Positum quer dizer posto. Positivas são as ciências do ente, na medida em que o ente já está posto. Né? Ou seja, quando as ciências da natureza investigam justamente a natureza de alguma maneira já está posta, como um determinado domínio do ente. Entretanto, elas, as ciências positivas, estão inseridas no todo da realidade pré-científica. Trata-se de uma totalidade dinâmica. É o que nós chamamos de vida. Husserl preferiu falar de mundo da vida, Lebenswelt. Heidegger captou essa totalidade como um insondável abismo desvelante das possibilidades de ser. Então, se as ciências constroem, edificam o conhecimento sobre o chão, o fundamento do ente, a filosofia, ela não constrói, ela, por assim dizer, ela sonda os abismos de possibilidades de ser. As crises nas ciências, quando são crises de seus conceitos fundamentais, são oportunidades para penetrar, sondar e escutar o silêncio deste abismo, do sentido do ser. Então, quando uma ciência entra em crise de fundamentos, ela é obrigada a sondar a sua ontologia regional, a sondar o sentido de ser daquilo que é o campo do real que ela está investigando. Ela entra em contato, assim, com o abismo desvelante das possibilidades do ser. A filosofia, ela, enquanto questão do ser, ela continuamente sonda este abismo. As crises nas ciências são, portanto, crises fecundas na medida em que são crises dos seus conceitos fundamentais que fazem com que tenhamos que sondar este abismo. Fenomenologia é, em Heidegger,
a redução a este abismo desvelante de possibilidades do ser, que vagamente evocamos com nomes como vida, realidade, ser. Então, como que balbuciando, nós falamos de todo, de falamos de vida, de realidade, de ser, para dizer este abismo que a filosofia sonda sempre de novo, de maneiras novas. E a fenomenologia, ela é justamente um movimento, um caminho de redução a este abismo desvelante do ser. Bem, vamos ficar por aqui hoje. Na próxima vez, vamos tentar entender melhor como é que a fenomenologia se põe em chave de questão do sentido do ser. Muito obrigado pela atenção e também pela paciência.